Ao longo dos séculos da história humana, sempre houve contos intrigantes de desaparecimentos misteriosos. De socialites ricos a figuras políticas influentes, até mesmo escritores e músicos, não há uma regra geral quando se trata de desaparecidos. Qualquer um pode desaparecer, querendo ou não, deixando para trás um legado cercado por mais perguntas e preocupações do que qualquer outra coisa. Junte-se a nós neste vídeo, enquanto examinamos 4 casos arrepiantes de pessoas famosas que ainda estão desaparecidas em 2024. Nascido em algum momento de 1984 em Vancouver, Canadá, Forrest Shebb era um artista de rap emergente quando desapareceu repentinamente em 2010. Conhecido melhor pelo seu nome artístico, Doyle Toyota, um acrônimo para Die Young, Forrest era um músico ávido que começou a fazer música aos 14 anos, chegando a entrar e ganhar várias competições de MC e publicar grande parte de seu próprio trabalho. Em 2009, ele assinou com a CP Records e começou a trabalhar em seu álbum de estreia, colaborando com um dos artistas mais proeminentes da gravadora, um cantor, compositor e produtor canadense-palestino, conhecido como Belly. Forrest lançou seu primeiro single, Passenger, em outubro daquele ano, com participação de Danny Fernandes, outro artista da gravadora, e foi elogiado pela crítica. Em 2010, a Billboard destacou a música em sua revista e apontou Forrest como um dos melhores novos artistas canadenses. Em 2009, Forrest embarcou em uma turnê canadense. Infelizmente, ele nunca chegou a ver até onde sua carreira alcançaria. Antes de desaparecer, ele gravou um videoclipe para seu segundo single, That's My Spot, com a participação da cantora Dee Woods, conhecida por ser membro do grupo pop Danity Kane. Pouco tempo depois, ele desapareceu. Forrest, de 26 anos, planejou visitar o México em meados de agosto de 2010. Ele foi dado como desaparecido no México em 18 de novembro, meses após a família perceber que não tinha notícias dele desde agosto. Em declaração, a família disse não ter notícias do Forrest desde agosto. Estamos muito preocupados com ele. Se tiver informações sobre o seu paradeiro, ajude-nos contatando o Departamento de Polícia de Toronto. Segundo suas redes sociais, Forrest esteve ativo online até 8 de setembro. Depois disso, tudo ficou quieto. Seus colaboradores, Belly e Danny Fernandes, tuitaram orações e pediram que o público ficasse atento a ele, enquanto sua equipe de gerenciamento conduzia uma operação de busca online, pedindo que os fãs retuitassem suas informações para espalhar a notícia de seu desaparecimento. A natureza exata da viagem de Forrest para o México é incerta e também não se sabe por que sua família demorou tanto para denunciar seu desaparecimento. Rumores online afirmam que Forrest estava envolvido com os Hells Angels, cartéis de drogas ou algum outro tipo de vida criminosa obscura, mas nenhuma evidência foi encontrada para apoiar isso. O caso de Forrest ainda está sem solução. Elaine Kahn. Nascido em 14 de setembro de 1944 em Paris, França, Elaine Zissa, mais conhecido pelo seu nome artístico Elaine Kahn, era um músico francês cuja habilidade artística e o fato de ser um homem abertamente gay o diferenciavam de muitos de seus colegas e causavam controvérsia em sua carreira. Elaine foi criado por sua mãe e padrasto, juntamente com sua meia-irmã, Veronique. Veronique se casou com um músico francês, Christophe, que se aproximou de Alain. A dupla então começou a compor música juntos. Na primavera de 1963, Alain lançou seu primeiro single. No ano seguinte, ele lançou vários EPs,
principalmente com covers de artistas dos Estados Unidos da América e Canadá. Nos anos seguintes, Alan fez uma pausa na gravação de músicas para cumprir seu serviço militar obrigatório, e ao retornar à cena musical, ele começou a fazer apresentações ao vivo em Paris, onde criou um personagem andrógeno para si mesmo. Durante esse tempo, ele fez conexões com outros músicos e começou a compor para eles, embora sua faixa mais notável para o artista francês Danny tenha sido banida das ondas de rádio por ser vista como letras salaciosas na época. Na década de 70, Alan passou um tempo na Inglaterra, onde se interessou por artistas como T-Rex, The Velvet Underground e David Bowie, com quem algumas fontes afirmam que ele passou 10 dias. Inspirado pelo glam rock da época, Alan começou a usar maquiagem para suas performances e cantou sobre coisas que eram consideradas tabu na época: sexo, sua sexualidade e seu vício em drogas. Em 1975 e 1976, seus 2 primeiros álbuns de glam rock foram lançados, uma grande mudança em relação ao seu trabalho anterior. A carreira de Alan foi prejudicada devido à censura. Ele foi repetidamente negado a transmissão e promoção. Em 1979, seu terceiro álbum foi lançado, o que novamente atraiu controvérsia quando ele incluiu partes dos muitos discursos de Adolf Hitler no disco. Detalhes sobre o restante da carreira de Alan e seu desaparecimento posterior são majoritariamente nebulosos. Ele parece ter gravado música pela última vez em 1986, mas desapareceu dos holofotes pouco tempo depois, com o site francês de música Brain Magazine escrevendo que o álcool e as drogas foram os culpados por sua saída da cena musical. Alan começou a viver uma vida muito mais discreta, trabalhando como vendedor de produtos de informática. Alan foi visto pela última vez em 14 de abril de 1990, onde ele estava em uma plataforma na estação de metrô Rue de la Pompe ou na estação Châtelet, em Paris, dependendo de quais testemunhas você perguntar. Ele nunca mais foi visto. Veronique, sua irmã, soube do seu desaparecimento 2 dias depois, quando Stuley, o parceiro de Alan, a procurou por não conseguir localizá-lo. Veronique, seu marido, Christophe, e vários de seus amigos apelaram por mais testemunhas, mas ninguém se apresentou. Uma busca foi realizada, mas nada relevante foi encontrado. O cantor francês Daniel Darc declarou posteriormente em entrevista que se encontrou com Alan no dia anterior ao seu desaparecimento e que Alan lhe contou sobre uma discussão com sua mãe e parceiro, embora não esteja claro se isso se relaciona ao desaparecimento do artista. Um programa de 2013 supostamente investigou as possibilidades do que poderia ter acontecido com Alan, incluindo um suicídio e assassinato, este último resultado de uma briga, diamantes ou até mesmo envolvimento com um tráfico de drogas, mas nada concreto foi jamais estabelecido. Alguns especularam que Elaine havia partido para recomeçar em outro lugar, deixando para trás uma vida conturbada em busca de mais tranquilidade. Relataram até avistamentos dele na Suíça entre 1992 e 1994. Em 2021, contudo, sua irmã revelou que contatou hospitais quando ele sumiu e soube que seu meio-irmão estava doente, talvez devido ao vírus da imunodeficiência humana, mas necessitava de mais exames. Ela então teorizou que Elaine tirou a própria vida após descobrir que provavelmente era vírus da imunodeficiência humana positivo. Elaine foi declarado morto no início dos anos 2000, mas seu corpo nunca foi encontrado. O que lhe aconteceu continua sendo um mistério. Joe Cripps. Joe Cripps, conhecido por seu trabalho na banda de polka vencedora do Grammy, Brave Combo, era um percussionista renomado e respeitado. Em 2015, ele deixou Denton, Texas, onde a banda estava baseada, e mudou-se para sua cidade natal, Little Rock, Arkansas, mas continuou visitando Denton com frequência. Ele era bem conhecido nas cenas musicais do Arkansas e do Texas.
Joe foi visto pela última vez em Little Rock em 19 de outubro de 2016. Naquele dia, ele visitou a taverna de Walter White, mas foi recusado o serviço por estar muito bêbado. Em seguida, ele pediu um táxi pelo telefone, mas não está claro se de fato o pegou ou se foi para casa a pé, já que morava a apenas 1 milha dali. Segundo o projeto Charlie, no momento de seu desaparecimento, o homem de 51 anos tinha acabado de receber seu pagamento e pode ter estado com uma grande quantia em dinheiro. Joe tinha um show marcado para o dia 21 de outubro, mas ele não apareceu, o que era muito atípico dele. Ele não foi visto ou ouvido desde que estava na taverna, no dia 19. Ao desaparecer, ele deixou para trás seus medicamentos, baquetas e malhetas, e pessoas próximas afirmaram que ele jamais sairia sem esses itens. Ademais, ele não tinha acesso a um carro quando desapareceu, pois seu veículo estava na oficina. Joe foi dado como desaparecido por seu irmão, James, que visitou seu apartamento e descobriu todos os seus pertences lá dentro. A polícia pediu informações, mas encontrou muito pouco. Segundo o Dallas Observer, Bubba Hernandez, ex-integrante do Brave Combo, foi ao Arkansas em busca de Joe, visitando a taverna onde ele foi visto pela última vez e tentando obter qualquer informação que não tenha sido relatada à polícia, ou mesmo os rumores locais que circulavam. Contudo, Bubba nada encontrou. De acordo com Bubba, Joe lutou contra o alcoolismo pela maior parte da vida, inclusive passando pela reabilitação uma vez, mas sem sucesso. Quando desapareceu, Joe trabalhava em uma casa de meio caminho, fazendo bicos para se sustentar. Ele morava em uma área considerada perigosa da cidade. Em um momento, durante sua visita a Little Rock, Bubba ouviu falar de um corpo encontrado na margem do rio Arkansas e temeu o pior, mas o corpo não era de Joe. A investigação está parada desde então. Bubba ofereceu abrir um GoFundMe para um Aiu Buuniski para a família contratar um detetive particular, mas eles recusaram, preferindo deixar a polícia cuidar do caso. Os investigadores não revelaram se suspeitam de jogo sujo no caso. Joseph Edward Cripps, de 51 anos, desapareceu de Little Rock, Arkansas, em 19 de outubro de 2016. Ele é descrito como um homem branco de cabelos castanhos, grisalhos e olhos azuis. Ele tem entre 1,70 m e 1,78 m de altura. Pesava cerca de 75 a 84 kg. Joe geralmente tem um bigode grande e espesso e pode ter uma barba. Ele toma remédio para a hipertensão, esquecido quando desapareceu. Se Joe ainda estiver vivo, terá 59 anos. Qualquer pessoa com informações sobre o seu desaparecimento pode entrar em contato com o Departamento de Polícia de Little Rock no número 5013714605. Marcella Basteri. Marcella Basteri é uma atriz italiana mais conhecida por ser a mãe de Luís Miguel, um dos maiores artistas da música latina no planeta. Aos 11 anos, Luís lançou seu primeiro álbum, que lhe rendeu seu primeiro disco de ouro pouco tempo depois. Aos 13 anos, ele começava a fazer turnês em países da América Latina, incluindo Colômbia e Argentina, tendo feito um enorme sucesso com seu álbum de estreia. O pai de Luís, mais conhecido como Luisito Rey, era um cantor e compositor espanhol e foi seu empresário durante grande parte de sua carreira, algo que gerou tensão entre os dois. Luisito era visto como rigoroso e exigente, e no final dos anos 1980, a relação entre os dois havia se deteriorado devido, em parte, a problemas financeiros causados por ele. Luís demitiu seu pai e os dois se distanciaram. Luisito morreu em Barcelona, Espanha, em 9 de dezembro de 1992, após sofrer de alcoolismo e depressão em seus últimos anos. Por fora, Luisito era visto como um gerente capaz e um bom compositor, mas outros, incluindo o padrinho de Luís, o psicólogo Alfred Herger, afirmavam que ele era um psicopata e abusador. O próprio irmão de Luisito alegou que ele forçava Marcella a dormir com homens para obter vantagens ou para ganhar dinheiro para financiar seu vício em drogas.
Por todas as contas, Luizito era violento e impiedoso. Há poucos detalhes disponíveis sobre o caso de Marcela. Ela foi vista pela última vez em 18 de agosto de 1986, em Madrid, Espanha. Na época de sua viagem, seu casamento com Luizito estava supostamente à beira do colapso. E então, ela visitou Carrara, Itália, onde passou 6 meses com seu filho mais novo, Sérgio. Luizito pediu para encontrá-la na Espanha em setembro para assinarem papéis da carreira do filho. Em 18 de agosto, Marcela foi deixada no aeroporto em Pisa, Itália, para voar para Madrid. Quando ela chegou, porém, Luiz não estava lá, como esperado. Entre 20 e 25 dias depois, ela ligou para sua tia, Adua Basteri, e disse que iria para o Chile com seu outro filho e Luizito, e voltaria em 1 mês. Porém, nunca mais se ouviu falar de Marcela. Após 9 meses, os filhos de Marcela, desconhecendo seu paradeiro, ligaram para Adua, perguntando se ela a tinha visto. Adua contatou Luizito e a madrasta de Marcela, que moram na Espanha, mas não obteve respostas. Por décadas, não houve avanço no caso. Luizito alegou que ela fugiu com um amante, enquanto Luiz disse que foi procurar sua mãe na Europa, mas não conseguiu encontrá-la. Ele simplesmente afirmou que não tem ideia do que aconteceu com ela. Em 2004, Adua afirmou sua crença de que Luizito a matou em Madrid. Também houve rumores de que Marcela foi internada em um hospital psiquiátrico na Itália, mas provas para sustentar qualquer uma dessas teorias não existem, ou pelo menos não foram tornadas públicas. Em 2023, o caso de Marcela recebeu nova atenção quando começaram a circular fotos de uma mulher argentina que se parecia com a mãe de 3 filhos. A mulher, Honorina Montes, supostamente era paciente do Hospital Psiquiátrico Moyano, na Argentina, e ela tem uma semelhança impressionante com Marcela. Na verdade, sua aparência era tão semelhante que ela concordou em fazer um teste de ácido desoxirribonucleico para ver se realmente era a Marcela, mas foi provado que ela não era. Marcela Bastieri ainda está desaparecida até hoje. E aí estão os fatos. Deixe seu comentário abaixo com suas ideias e especulações. Curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.